Os 5 maiores bancos que operam em Portugal lucraram quase 2 mil milhões de euros este ano. De janeiro a junho, o Novo Banco, o BPI, o Santander, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP aumentaram muito a margem financeira, ou seja, a diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos aos depositantes. O aumento das taxas de juros é a principal razão para estes lucros históricos. Já vamos a este assunto com Pedro Brinca, economista e professor na Universidade Nova. Muito boa tarde, bem-vindo. Mas primeiro queria perguntar-lhe sobre o IVA zero, que entrou em vigor a 18 de abril, supostamente acaba a 31 de outubro, à partida será alargado até ao final deste ano e até poderá ser inscrito no orçamento para o próximo. Porquê é que é da opinião que esta medida é má? Bem, a medida é má, primeiro desde logo porque é uma medida cega. Ela foi anunciada pelo comunicado do Conselho de Ministros como uma medida de combate aos efeitos da inflação. Obviamente que não se combate a inflação distribuindo poder de compra de forma indiscriminada. A inflação é precisamente a reação dos mercados, dos preços, a um desequilíbrio entre capacidade para comprar e capacidade da economia de produzir. Aquilo que acontece é que a capacidade da economia de produzir ainda está abaixo da capacidade da economia para comprar. E por isso é que temos a inflação. Reduzir preços, estimular a procura, só agrava o problema, não beneficia. Dito isto, ou não resolve, dito isto, obviamente que nenhum combate à inflação pode ser justificado quando temos famílias a passar dificuldades, famílias a passar por casos graves de privação social e material, e obviamente que aí, nesses casos, apesar de prejudicar o combate à inflação, temos que ajudar essas pessoas. Mas é precisamente isso que eu critico. Logo para começar, é que os 500 milhões de euros que foram inscritos no orçamento e que estão previstos que custará a medida até setembro, poderiam ter sido, em vez de distribuídos de forma indiscriminada, uma família de maiores posses vai poupar muito mais que uma família de menores posses, pelo simples facto de uma família de menores posses gasta menos no seu orçamento mensal em alimentação, e nesse aspecto podemos ajudar as famílias com maiores dificuldades de forma mais afirmativa. É uma medida cega que dá mais a quem menos precisa e que dá menos a quem menos tem. Nesse aspecto seria contra. Mas depois ainda há outra questão, que é o IVA zero, o IVA nesses alimentos até pode baixar, mas a variação do preço que acontece por via da diminuição do imposto pode não ser 1 para 1. Ou seja, a diminuição do preço por o IVA baixar de 6% para zero pode não ser de 6% para zero. E nesse sentido, cada ponto percentual de que não teve um impacto na descida dos preços é dinheiro do Orçamento do Estado, é dinheiro de todos nós, que não foi para o alívio das famílias e foi dinheiro que foi para e ficou na distribuição ou ao montante. Pedro Brinca, vamos à subida dos juros do BCBE esta semana. Já sabemos que as prestações do crédito da casa dispararam. Esta semana vimos a subida dos juros de novo. Num ano a taxa de referência subiu de 0% para 4,25% e não há horizonte para que baixe. Há pouco mencionava que o combate à inflação não justifica que haja pessoas a passar dificuldades. Esta é mesmo a principal forma de conseguir baixar a inflação, como defende Christine Lagarde? No curto e médio prazo, sim. Não sejamos ingênuos. O aumento das taxas de juros por parte do BCE visa, de forma muito clara e sem ambiguidades, retirar poder de compra a famílias, a empresas e a governos, para que diminua a pressão sobre os preços, para que diminua a disponibilidade de compra de bens e serviços e, com isso, consiga controlar a inflação. Esse é um dos mecanismos de transmissão da política monetária. O outro é que, ao aumentar as taxas de juros, também estamos a incentivar as pessoas a consumir menos e a poupar mais, como beneficiando de melhores remunerações dos seus depósitos. Infelizmente, para Portugal, temos dois problemas com isto. Primeiro, Portugal é desproporcionalmente afetado pela subida das taxas de juros, porque, ao contrário do resto da Europa, em Portugal, a maioria do crédito à habitação é a taxa variável. Por isso, a subida das taxas de juros tem um impacto muito mais restritivo em Portugal do que nos restantes países. Sofremos mais com esta política monetária do que os outros países por via desse canal. E, por outro lado, o próprio canal de remuneração da poupança em Portugal, e podemos discutir as causas, não se transmite tanto porque as remunerações dos depósitos não têm aumentado na mesma proporção que aumentaram os juros que a banca cobra pelos seus empréstimos. E isso também justifica os lucros extraordinários que os bancos têm tido, porque a margem financeira aumentou de forma brutal, mas isso também significa...
Está a ser, de facto, um ano de Diga. sonho para a banca portuguesa, com a margem financeira a justificar grande parte, como ainda agora explicava. Porquê é que a banca não paga bons juros pelos depósitos à ordem? Primeiro, está a ser um ano de sonho para toda a banca na Europa, mas em particular para a banca portuguesa, porque Portugal é dos países da Europa que menos subiu as remunerações dos depósitos à ordem. E nesse aspecto, sim, se é de sonho para a generalidade da banca na Europa, a banca portuguesa então é de sonho ao quadrado, passa a expressão. Porque é que não aumentam as remunerações? Diversas razões. Bem, a primeira de todas tem a ver com um excesso de liquidez que a banca portuguesa tinha. Se olharmos para a Caixa Geral de Depósitos, em 2022 tinha cerca de 80 mil milhões de depósitos e apenas tinha cerca de 50 mil milhões de empréstimos. A banca não precisa dos depósitos portugueses e nesse sentido, oferece remunerações baixas. Nesse sentido, os depósitos na banca têm vindo a descer de forma significativa à medida que os portugueses procuram mecanismos alternativos de poupança que lhes possa remunerar melhor as suas poupanças. E vamos ver até quando é que este mecanismo vai continuar em vigor e quando é que os bancos vão ter que começar a acordar um pouco e começar a concorrer pelas poupanças dos portugueses. Outras razões têm sido anunciadas, tem sido alguma falta de concorrência entre os bancos no setor financeiro em Portugal, faz com que de facto os bancos não lutem entre si de uma forma tão aguerrida pelos depósitos portugueses, aumentando as remunerações. E, por último, Portugal está na cauda da União Europeia em termos de literacia financeira. Os portugueses não estão habituados a comparar instrumentos de poupança, a comparar remunerações de diferentes bancos, a ir a este, a ir àquele, negociar, e nesse sentido os bancos não têm, de facto, ter uma posição tão concorrencial face às poupanças. Pedro Brinca, temos menos de um minuto. A banca devia ter medidas de apoio para os seus clientes? A banca já é quase que, entre aspas, obrigada, sempre que sinaliza clientes em dificuldades, a chamar o cliente à comunicação e a propor um plano que possa evitar situações de insolvência e de maior dificuldade. Não obstante, por lei, são apenas obrigados a isto, obrigados a falar. Não existe nada que os obrigue relativamente a planos concretos de ajuda às pessoas e, nesse sentido, se pensarmos não na generalidade das pessoas que têm crédito à habitação, porque não temos um problema da generalidade das pessoas que têm esse produto, mas de algumas famílias que contraíram crédito ali entre 2019, 2018, 2020, têm muito capital ainda em dívida, têm os prazos ainda muito estendidos relativamente ao desembolso do empréstimo. Essas sim, o impacto da taxa de juros é enorme e nesse sentido podemos ter algumas dezenas de milhares de famílias em sérias dificuldades e que se calhar motivarão ajudas futuras ou da banca ou do Estado ou da banca obrigada pelo Estado. Por isso é que lhe perguntava se a banca devia ter, já sabemos que a obrigação é essa, de chamar os seus clientes ou pelo menos de recorrer aos seus pedidos quando manifestam problemas no pagamento dos créditos à habitação, mas tem alguma ideia de que a banca, alguma medida que devia adotar para ajudar os clientes? Na medida que não interessa à banca ter crédito em insolvência, poderá haver essa necessidade e poderá dever ter que o fazer para evitar situações mais complicadas de insolvência em cadeia. As taxas de juros é suposto subirem ainda 25 pontos base em setembro. Esse é o cenário central com que os economistas estão a trabalhar, mas um número significativo, a maioria dos economistas concorda que a partir do segundo trimestre ou do primeiro ainda trimestre de 2024, as taxas de juros poderão começar uma trajetória de descida e que algum alívio poderá vir. Em algumas dezenas de milhares de famílias, talvez, a banca deverá, talvez, usar medidas que possam evitar um disparo do mal parado. Vamos ver o que vai acontecer à inflação, vamos ver o que vai acontecer às taxas de juros. Será muito em função da dinâmica destas duas variáveis que essas ajudas poderão ser ou não racionalizadas, quer pela banca, quer pelo Estado. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado connosco esta tarde. Bom resto de fim de semana. Igualmente.